A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria podermos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos alimenta, que nos inspira, que nos enche de fé, nos enche de sabedoria. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração hoje. Tem algo da parte de Deus para você. Deus quer te inspirar hoje de uma maneira poderosa acerca da palavra do Senhor. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco nessa ministração. Pai, nessa hora apenas voltamos nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor nos ouve, na plena certeza de que o Senhor está aqui conosco para nos ensinar por meio da Tua palavra, dar-nos revelação do pleno conhecimento da Tua verdade. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar as verdades, as realidades do mundo espiritual, entendermos os Teus planos para nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Não é por acaso que você está aqui hoje. Deus quer falar com você e vai falar por meio da sua palavra. E nós chegamos então no livro de Jó. Que livro poderoso, né, que tem muitos princípios espirituais. E nós vamos falar em alguns momentos, há alguns dias, sobre esse livro. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de uma forma poderosa por meio da sua palavra. Não é por acaso que esse livro está por aqui. Com certeza tem coisas preciosas para nos ensinar. E essa história é uma história fantástica de como Deus muda as circunstâncias, como Deus permite circunstâncias, mas como Deus também muda as circunstâncias. E eu gostaria então que nós lêssemos esse texto que está já no capítulo 1, no versículo 1, e vamos contando essa história. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O texto já começa dizendo que Jó era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Então veja, um coração para Deus. Nós não sabemos em qual tempo esse livro foi escrito, na verdade, quando que Jó esteve aqui nessa terra, mas provavelmente foi antes do tempo de Abraão, que com certeza antes do tempo ali de Moisés, até porque não há citação nenhuma acerca dos mandamentos, as leis de Deus. Então provavelmente ele viveu num tempo antes de Abraão, ok? Só para você se situar de quando que Jó existiu. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou seja, 1.000, né? 500 jumentas. Era também muito poderoso, muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente, ou seja, uma pessoa muito rica, uma pessoa com muitos filhos, muitos servos, muitas riquezas. Então, um homem de fato rico, e a Bíblia faz questão de mostrar que ele era o maior do Oriente. Olha, nada na Bíblia está por acaso. Com certeza essa história de Jó mostra coisas muito intensas, né? Tudo é muito forte, tanto com relação à riqueza, à integridade, quanto também depois nós vamos ver esse sofrimento. Para realmente nos mostrar que nós temos algo a aprender com essa história, não é verdade? Vamos continuar lendo. Seus filhos iam à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Ou seja, ele estava ali se santificando, e não apenas se santificando, mas santificando também a sua família, separando a sua família para as coisas de Deus. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado.
os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então veja, Jó era um homem piedoso. Jó era um homem que se preocupava em cuidar da sua família, da sua casa, em orar, em interceder por ela. Às vezes eles tinham pecado, deixa eu orar por eles, deixa eu sacrificar, deixa eu fazer holocaustos para a vida dos meus filhos. Então você vê que ele fazia o que era certo, ele fazia o que ele tinha entendimento que era o correto. Então veja, ele estava fazendo tudo certo, estava indo para o caminho certo. Ele fazia isso continuamente, ou seja, havia uma prática de se santificar, de se separar, mas separar também os seus filhos para Deus, para que Deus os livrasse do mal, para que Deus perdoasse os seus pecados. Talvez ali tivesse de alguma forma falado mal ou blasfemado contra Deus no seu coração. E versículo 6, no dia em que os filhos de Deus, nesse caso são anjos, no original essa palavra filhos, na verdade é anjos, os filhos de Deus, os anjos de Deus, em algumas versões está anjos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Veja, quem começa a história é o próprio Deus. Deus fala assim, você observou Jó? Você viu Jó? E olha o que Deus diz acerca de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uau! Característica de um homem de Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Então aí é fácil Jó servir ao Senhor. É fácil você falar acerca de Jó, porque você cobre ele com todas as bênçãos. Você cerca ele de bênçãos. Olha o acusador, olha a acusação. Em outras palavras, eu quero ver se ele vai te servir na escassez. Porque na abundância, é fácil demais. Uau, olha como o acusador vem. Olha como o diabo age. Olha como é que são as estratégias do diabo para tentar nos paralisar, para tentar nos levar a blasfemar contra o nosso Deus, a falarmos mal de Deus, a não estarmos com o nosso Deus. Então Satanás vem e fala assim, é fácil dizer que Jó teme ao Senhor, quando o Senhor, então, é esse que dá tudo para ele, que guarda ele em todas as coisas. Eu quero ver se tirar, e é justamente isso que o diabo vem, Satanás vem para falar. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Uau! O acusador vem então para dizer, é fácil adorar a Deus quando tudo está bem. Eu quero ver se ele vai continuar adorando a Deus quando as circunstâncias difíceis aparecerem na vida dele. E aqui é um ponto muito importante, porque adorar a Deus de fato quando tudo está bem ao nosso redor, realmente é mais fácil, concordo. Eu tenho que concordar. É verdade, né? Você também concorda comigo, não é verdade? Quando as coisas estão acontecendo, quando temos ali o dinheiro na conta, quando estamos bem ali com a nossa família, quando tudo está caminhando bem, é fácil nós adorarmos a Deus. Mas quando coisas começam a acontecer, ou situações difíceis nos sobrevêm, é mais difícil, com certeza é muito mais difícil nós permanecermos adorando a Deus, servindo a Deus, quando às vezes param de buscar o Senhor quando as circunstâncias difíceis aparecem, quando a falta vem, quando circunstâncias ao redor acontecem e que as pessoas acabam deixando de adorar o Senhor, deixando de servir o Senhor, deixando de buscar o Senhor, porque
A circunstância ruim veio, aconteceu. E é interessante então que o diabo fala, olha, Jó adorar o Senhor enquanto está tudo bem é fácil. Eu quero ver se tirar isso da vida dele. E aí, a Bíblia diz, versículo 12, capítulo 1, diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí entra um ponto. O ponto em que o diabo sai agora para tocar na vida de Jó. E Deus permitiu. E aqui nós temos a sabedoria, a soberania de Deus. Deus pode permitir. Deus é Deus. Deus pode permitir circunstâncias virem sobre as nossas vidas. Entende? Como Deus permitiu na vida de Jó. Deus permitiu. Foi um fato. Ele falou, pode tocar. Só não toca na saúde dele. Pode mexer o que precisa ser mexido. O que você quiser mexer. Mas não toque na vida dele. Não tire a vida dele. Né? E aí nós vamos ver até no próximo capítulo que ele se tornou até enfermo. Para você ver aonde chegou a situação. Mas vamos continuar lendo a história. Versículo 13. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Também esse falava quando ainda veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão, eis que se levantou o grande vento lá do deserto e deu dos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Ou seja, uma tragédia em um só dia. Veja, uma tragédia aconteceu aqui na vida de Jó. Num só dia. Perdeu servos, perdeu os bens e perdeu também os filhos. Num só dia. Deus permitiu? Deus permitiu. Deus é soberano? Deus é soberano. E aí você vai ver a história de Jó. Jó, em momentos, ele questiona. Ele questiona a Deus. Por que que ele, sendo reto ou íntegro, ou andando nos caminhos do Senhor, acontece isso? E na verdade isso deveria acontecer com os ímpios, não com ele. Então, claro que se levanta muitos questionamentos no meio da tragédia. E você sabe de uma coisa? Eu vou falar isso nesses próximos dias sobre a vida de Jó, né, com você. Mas você vai ver que Jó entra em muitos questionamentos. Porque de fato foi uma coisa muito forte, mexeu muito com ele. Então circunstâncias que nos sobrevêm nessa vida mexem conosco, né? Nós somos pó, nós viemos do pó, né? Somos frágeis e muitas coisas vêm, muitos questionamentos veio sobre a vida de Jó. Mas é interessante que nesse momento em que tudo isso acontece, olha como foi a resposta de Jó. Versículo 20, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Veja, a postura dele diante de ouvir essa circunstância difícil. Ele foi para Deus e ele foi para adorar. Ele foi para se render diante de Deus. Então, quando nós passamos por circunstâncias difíceis, e aqui é um princípio espiritual para nós não devemos começar questionando já as coisas, mas devemos começar adorando. Volte-se para Deus e adore a Deus. E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então aqui a gente vê que Jó não foi acusar a Deus, Jó não foi questionar a Deus. Mais para frente a gente vê Jó questionando, mas nesse primeiro momento ele foi para Deus, ele foi voltar-se para o Senhor, ele foi adorar a Deus, e ele não atribuiu a Deus falta alguma. E que às vezes nós, quando passamos por circunstâncias difíceis, nós às vezes culpamos a nós mesmos, culpamos até mesmo a Deus das circunstâncias difíceis. Quando nós falamos, onde está Deus? Por que Deus não guardou? Por que Deus não fez? Por que Deus não me livrou dessa? Mas Jó foi adorar. Isso nos mostra um princípio, um modelo de alguém que, quando passa por circunstâncias difíceis, que Deus permitiu. E na vida é inevitável, podemos passar sim por circunstâncias difíceis. E é nesse momento que nós devemos realmente lembrar do nosso Deus e adorarmos a Deus, bendizermos o nome do Senhor. Eu me lembro, há anos atrás, uma filha de um amigo nosso, aqui em Goiânia, tinha morrido de 1 mês de idade. E eu e um outro amigo, pastor, nós fomos lá, fomos orar, para que Deus pudesse fazer um milagre, pudesse ressuscitá-la. Nós oramos e nada aconteceu. Depois de algum tempo, o pai pegou essa criança, levantou para os céus e disse: não é por causa disso que eu vou deixar de te adorar. O Senhor me deu, o Senhor tomou, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. E eu te adoro e eu te exalto. Sabe, e colocou de volta no caixão. Era bem pequeno o caixão. Naquele momento eu tive uma das experiências mais fortes de alguém que estava num momento de maior crise, luto, pelo filho tão desejado. E agora estava ali, tinha morrido, mas ele adorou o Senhor. Ele bendizeu o nome do Senhor em meio a circunstâncias difíceis. Em meio à luta, ele adorou o Senhor. Em meio ao luto, adorou o Senhor. E bendizeu o nome do Senhor. Exaltou o nome de Deus. Foi uma experiência tremenda, né? Hoje, inclusive, ele é pastor hoje, né? Teve outros filhos. E tá uma família linda. Que Deus, ele restaura todas as coisas. Ele faz o extraordinário. E aí no capítulo 2, nós vemos que Satanás ainda toca na saúde de Jó. Versículo 7, capítulo 2. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para ele raspar-se. Uau! Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Você continua sendo inteiro a Deus, mesmo diante dessa circunstância? Você ainda permanece com o coração em Deus? Uau! E ainda no luto, ainda sofrendo, vem a esposa e diz isso. E ela ainda diz: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como um qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, diante dessa circunstância difícil, diante dessa luta que Jó estava enfrentando, ainda dentro da sua própria casa, se levantou a esposa contra Deus e contra ele. Então, há momentos que são muito difíceis. E aí você vai ver, nós vamos compartilhar depois sobre isso, amanhã, sobre os amigos de Jó. Você vai ver que depois os amigos vêm para consolá-lo, mas depois esses amigos começam a acusá-lo. Ou seja, todos ao seu redor, então, passam a confrontá-lo.
E olha a pressão que Jó estava. Mas diante disso, ele simplesmente se posicionou e se rendeu a Deus. E disse, em outras palavras, se Deus permitiu, Deus é Deus. Se Deus permitiu o mal, Deus continua sendo Deus. E talvez você esteja passando dias difíceis, dias de luta, dias de batalha, dias que você não está entendendo, mas Jó, no caso aqui, é um exemplo para nós, de alguém que foi para Deus diante da circunstância difícil. Ele foi para Deus em meio à luta, ele foi para Deus em meio à batalha, ele foi para Deus em meio às circunstâncias que estavam pressionando a vida dele de uma forma muito grande. Perder os filhos, perder ali os bens, perder até mesmo a saúde. Mas ele permaneceu buscando o Senhor. Ele permaneceu no Senhor. Ele permaneceu adorando o Senhor. E sobre isso, que lá na frente a Bíblia diz sobre a paciência ou a perseverança de Jó. Ele perseverou em seguir o Senhor. E Deus mudou a história dele, né? Nós vamos falar depois do fim da história de Jó, mas nós sabemos que Deus mudou a história dele. Deus fez o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. Deus restituiu, né? Deus fez o extraordinário. Deus mudou a sorte dele e vai mudar a sua também. Hoje talvez você está triste por causa da circunstância que você está enfrentando. Talvez hoje você está amargurado. Hoje talvez você está deprimido, né? Jó também, de uma certa forma, ficou lamentando. Ele preferia a morte, ele preferia nem ter nascido. Muitas coisas veio na vida de Jó. Você vai ler a história de Jó, você vai ver momentos de crise. E essas crises, elas existem. Nós passamos por essas crises ao longo da nossa vida. Mas diante de tudo isso, ele permaneceu. Diante de tudo isso, ele continuou. Diante de toda essa aflição que ele passou, ele permaneceu em seguir o Senhor. E o fato dele permanecer em seguir o Senhor, Deus fez. Deus se moveu, Deus mudou a sorte dele. E se Deus mudou a sorte de Jó, Deus vai mudar a sua também. Não importa o que você enfrentou, não importa as perdas que você teve, talvez recentemente, eu quero dizer que Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua sorte, como Deus mudou a história de Jó. E eu não estou aqui para te acusar, porque talvez hoje você está questionando a Deus. Talvez hoje você está falando para Deus, Deus, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Eu sirvo ao Senhor, eu ando nos seus caminhos, mas por que as coisas não rompem? Por que não acontece? Às vezes nós não entendemos os porquês, mas como diz no livro de Jó, Jó, a um momento ele diz, porque eu estou bem certo que o meu Redentor vive, e Ele fará em meu favor. E Ele fará. Você sabe, eu quero dizer que o seu Redentor vive, Jesus vive, e Ele não vai permitir que essas circunstâncias sejam o fim, mas Deus vai mudar essas circunstâncias, e vai transformar o mal em bem. Ele vai transformar aquilo que talvez você vê como maldição hoje, mas como bênção para o nome dEle, e Ele vai ser glorificado. Apenas permaneça. Eu vim aqui para dizer para você hoje, permaneça, mesmo diante das crises, mesmo diante dos momentos em que você não entende, que você não compreende, que você não tem ideia por que você está passando por tudo isso. Saiba de uma coisa, Deus está no controle. Deus é Deus que se move. Deus é um Deus que transforma todas as coisas, todas as circunstâncias ao nosso redor, e faz com que o nome dele seja glorificado. Mesmo que hoje, aparentemente, você não entenda, mesmo que hoje você não saiba por que Deus permitiu que certas coisas acontecessem na sua vida, mas saiba de uma coisa, Deus é por você, Deus é com você, Deus, Ele faz coisas extraordinárias, e assim como Ele fez na vida de Jó, Ele fará na sua vida. Assim como Ele mudou a sorte de Jó, eu tenho certeza que não é por acaso que esse livro está aqui na Bíblia, com certeza é para que você creia que Deus pode fazer.
E talvez se você veja a história de Jó, você fique pensando, olha, eu não estou passando nem isso aqui do que ele passou. E às vezes isso está te levando a uma crise muito grande, mas Deus, Ele te ama. E Ele sabe que você tem emoções, você tem sentimentos, mas que Ele vai lidar e ensinar você em todas essas circunstâncias. E lá na frente você vai ver Deus movendo e transformando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família hoje, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar uma palavra de vida, uma palavra de graça, uma palavra de perseverança. Assim como o Jó permaneceu, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis da vida, ele permaneceu. Eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus que faz o extraordinário. O Senhor é um Deus que muda as circunstâncias. O Senhor é um Deus que transforma todas as circunstâncias ao nosso redor. O Senhor é um Deus que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Por isso, Pai, eu quero declarar que os meus irmãos, eles vão perseverar, eles vão permanecer no Senhor. E eles verão o fruto, e eles verão a recompensa, e eles verão os milagres, e eles verão o Senhor mudando a sorte deles, a vida deles de uma forma extraordinária. Por isso nós os abençoamos e declaramos vida, bênção, graça, favor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Se você crê, diga amém. Deus é Deus do extraordinário. Amém, Zeca? Deus é um Deus que faz infinitamente mais do que quando pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós, em nome do Senhor Jesus. Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Vamos amanhã compartilhar ainda mais sobre a vida de Jó, quais foram os momentos das crises, ou que crise ele enfrentou, que talvez você tenha enfrentado nesses dias, não é? Você vai ver que você é gente normal, não é? E que às vezes nós questionamos coisas, às vezes nós não entendemos as circunstâncias que nós estamos passando, mas uma coisa é certa, Deus é por nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, Zé? Estão voltando. Glória a Deus. Daqui uns dias eu chego aí. Estou sentindo a falta de vocês aí. Daqui a pouco nós estamos aí de volta e estarmos juntos aí para um grande mover de Deus nos Estados Unidos para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Obrigado por estar aqui comigo até o fim. Você que entrou depois, assista novamente, receba essa mensagem da parte de Deus sobre a vida de Jó. Apenas começamos hoje, mas vamos continuar ensinando sobre essa história tão linda. Tem muitas coisas para nos ensinar ainda, essa história de Jó. Amém? Deus te abençoe. Não deixe de orar por mim, pela minha família, pela minha casa, e não deixe também de compartilhar o que você tem recebido aqui, porque eu sei que nós estamos multiplicando a mensagem do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Tenha um dia cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da graça de Deus, em nome de Jesus. Grande abraço.